pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, que é uma série de 3 episódios. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro O Escaravelo do Diabo, de Lúcia Machado de Almeida. Eu sou a Ana. E eu sou o Adrian. Então, gente, eu vou começar falando sobre o livro. O livro se passa na cidade de Vista Alegre, onde Hugo e Alberto moram. O primeiro morto foi Hugo, irmão de Alberto, que estava com uma espada espanhola cravada bem no seu coração. Depois dos policiais procurarem muito, eles encontraram um besouro negro numa caixinha pequena. Eles acharam que era só mais uma brincadeira, então apenas ignoraram. Depois de examinar o besouro, eles viram que se tratava de um Fanaeus em cifra. E esse significa espada e per portador. Então, a casa havia diversas entradas, e Hugo deixava a janela de seu quarto sempre aberta, pois acreditava no perigo, mas estava errado. Depois de darem uma última olhada no quarto, os policiais viram que a janela do quarto tinha um caminho que levava para a casa de Cora. O inspetor e Alberto foram às ruas para descobrir se havia alguma espada nela em algum antiquário. Então conheceram Jairo Saturnino e Raquel, sua filha. O segundo morto foi Clarence, filho de Cora. Tinha cabelos ruivos, igual a Hugo, e quase sempre ficava emburrado. Já fazia um mês que Hugo havia sido assassinado. Era aniversário da mãe de Clarence, e ela estava fazendo uma festa com poucos convidados. Mas havia uma famosa pianista, Senhora Joel, que estava acompanhada com uma moça com fama de ser ótima declamadora. Quando anunciou que tocaria uma belíssima obra de um novo músico, todos achavam que seria uma majestosa apresentação, mas estavam completamente errados. Parecia que a Senhora Joel estava socando o velho piano. Ela só parou depois de 40 minutos e quando começou a passar mal. Levaram-na ao quarto de Verônica, que era uma hóspede da pensão de Cora. Quando a pianista estava melhor, se dirigiu para a sala como se nada tivesse acontecido. Clarence estava muito gripado ultimamente e foi até seu quarto para pegar um remédio de gripe. E quando voltou, se dirigiu ao filtro d'água para encher seu copo e encheu e engoliu o remédio garganta abaixo. Quando bebeu a água, deu um grito e caiu no chão. Um dos convidados era médico e se dirigiu a fim de socorrê-lo, mas foi tudo inútil. Clarence já estava morto. Depois de examinarem um pouco o quarto de Clarence, viram que havia uma caixinha parecida com a que Hugo havia recebido. Eles fizeram a mesma coisa com a caixinha. Abriram e dentro havia um besouro. Eles levaram o besouro para ser examinado e viram que se tratava de um Hipophonemus toxicodendri. E toxo significa veneno e dendri da árvore. O inquérito na farmácia foi muito severo. O farmacêutico disse que nunca tinha ouvido falar de Clarence e que havia feito a fórmula com muito cuidado. Alberto passou a ir frequentemente na pensão de Cora, e Verônica mostrou-se um pouco esquiva no começo, mas depois começou a corresponder ao amor do rapaz. Foi fácil, assim, de se libertar de Rachel, porque a moça tinha muitos namorados e podia se consolar muito fácil. Eles foram para um teatro que estava repleto. Naquela noite, Carmen ia ser apresentado. A grande atração da noite foi Maria Fernanda. As primeiras notas da orquestra foram ouvidas num fortíssimo, quase uma melodia militar. O povo entusiasmado saúda os toureiros que vêm chegando em procissão. Surge Escamilo, o herói do dia, com Carmen ao lado. Escamilo entra na arena e surge Dom José, desesperado ao suplicar o amor da cigana. Alucinado, Dom José tira uma espada e, entre aspas, mata a cigana. O público foi à loucura. No momento dos agradecimentos, o surto começou. O público e os atores perceberam que Maria Fernanda não estava se levantando do chão. Foi quando perceberam um dardo envenenado abaixo de seu seio.
Depois de examinarem a casa de Maria Fernanda, eles não estavam conseguindo encontrar nada, nem Alberto, nem inspetor. E depois pararam para pensar, ela tinha recusado um jovem recentemente. Então, se ela tivesse recebido uma caixinha, ela provavelmente deveria ter achado que era um presente do jovem. Então, ela jogou pela janela. Então, foi assim que encontraram a caixinha no chão. Depois de alguns dias, estava rolando aí uma notícia de que um animal em extinção foi estrangulado até a morte e teve suas penas de cor de fogo arrancadas. Ele não recebeu um besouro porque ele é um pássaro. Rachel Saturnino estava andando sozinha de noite quando viu uma figura monstruosa surgindo da escuridão. Ela teve o pescoço cortado e foi a única vítima que realmente sobreviveu do vilão, o inseto. Um médico que estava passando por ali chegou e veio socorrer a jovem. Alberto, ao saber o estado de Rachel, foi visitar ela e fez algumas perguntas. Rachel ficou com sequelas, estava estressada e com medo. Seu besouro nunca foi revelado, porque foi perdido graças a uma inundação que tinha ocorrido numa chuva. Vieram as próximas. Padre Afonso e Jean Gress. Como dito antes, Padre Afonso, o senhor Ruivo, que possui a capela de madeira, e Jean Gress, o professor de língua. Os dois foram encontrados mortos, carbonizados dentro da capela que supostamente havia sido tacados a chamas pelo inseto. Isso, foi descoberto que Após isso, foi descoberto que Padre Afonso tinha recebido um escaravelho chamado Bebidium stulato. Stulato, significado queimar ou queimado. Após isso, não havia ocorrido mais nenhum caso do inseto, e cada vez mais foi se deixando de lado. 5 anos depois, Alberto já havia se formado em medicina e convidado a falar com Kurt von Richter. Muito tempo se passou e em um momento, enquanto eles falavam, ele decide comentar sobre o que havia acontecido em Vista Alegre. E ele conta tudo sobre o inseto e desde a morte do seu irmão Hugo até a de Padre Afonso e Mirgress. E mostrou a ele uma das fotos que havia tirado. Abismado, o médico acaba exclamando, falando que, na verdade, Jean Gress, aquele que sentava ao lado de Verônica, era Rudolf Bartels, e contou sua história, falando que ele, na verdade, era um biólogo de relance que faz diversas descobertas. E a que seria a maior de sua vida, acaba acontecendo uma tragédia. E diz que seu assistente, querendo fazer ele cair no ridículo, rouba sua nova descoberta, que era um escaravelho, no qual chamou de unicórnios diabólicos. Então, no meio da palestra, Rudolf percebe que seu escaravelho tinha roubado, porque o assistente tinha pego. E quando ele vê isso, ele dá um grito falando: ele foi roubado, e acaba sofrendo de amnésia e cai desmaiado. Então ele é levado para o hospital e tempo depois acham no quarto de Rudolf o seu assistente morto e ao lado um escaravelho, unicórnios diabólicos. E também Rudolf já havia desaparecido. Então, depois de Alberto ouvir essa história, ele foi para casa e foi juntando todas as peças e desvendando todos os mistérios que haviam acontecido, todas as mortes. Então ele volta para Vista Alegre, fala com o inspetor Pimentel, explica tudo para ele. Após ele explicar, ele vai para se encontrar com Verônica. Ele viaja para se encontrar com Verônica. Então eles voltam, se casam e e eles dizem que terão um filho e o nome do filho será Hugo. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Falou! Tchau! Opa.